tarde, pessoal. Estamos aqui numa pontualidade britânica, às 17 horas, tomando nosso chá das 5. Gostaria de saber, Érica, olá, Cris, Carol, senhora Célia Regina, Priscila, Lulu, Maria Helena. Quero só saber se vocês estão aqui me vendo, se estão ouvindo bem. A gente tá aqui. Carol, obrigada. Tá. Oi, Marcelo, grande parceiro, professor Marcelo, o mago das piscinas. Maria Helena, direto de Zurique. Eu sou muito internacional agora, hein? Sônia, Fabi. Vamos lá. Todo mundo me vendo e me ouvindo. Que bom. Obrigada, Lu. O batom é... quem disse Berenice. Olá, Denise. Muito bom. Fernandinha, dos Estados Unidos. Estamos aqui. Ó, tá vendo? Ó, já tem gente da Suíça, tem gente dos Estados Unidos. Vamos lá. Tem gente da Ilha do Governador também, que é longe, né, Patrícia? A gente hoje vai falar sobre um assunto que é um dos que mais atrapalha as pessoas, né? Jailton, meu querido, que bom que você está aqui, que bom! A gente está aqui hoje para conversar com a Renata Farriello, que é uma amiga querida lá de São Paulo, e é uma maga na cozinha, que é uma maga no cardápio, na formação de cardápio. E assim, gente, tenho procurado trazer aqui pessoas que sejam especialistas, né, em algum assunto. Porque, por mais que eu seja nutricionista, eu não domino tudo, né? Então, como a gente não domina isso tudo, eu trago essas pessoas super especiais aqui para falar com vocês. E eu acho que é bem importante aqui a gente, até para variar o papo, para a gente começar a diversificar, ver outras opiniões. Isso tudo é muito legal. Oi, Rê! E Chegamos. tudo bom? Tudo ótimo. Olha, seu cenário muito, muito cheio de plantinhas lindas. Muito bem. Pra gente lembrar aqui, né, de ter mais plantinhas em casa que ajuda. Ajuda bastante, bastante. Aqui, assim, a gente já está internacional, só para te avisar, tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Suíça. Então, assim, que legal! a galera que está aqui para saber como é que vai montar esse cardápio, né, Rê? Porque eu acho que a grande dificuldade da maioria dos pacientes é sempre essa, né? Não ter ideia. Né? E você é uma pessoa que coloca muitas ideias bacanas que eu sou super fã e compartilho com os meus pacientes, porque eu acho super válidas. O que é preciso para ser uma pessoa organizada assim? Primeiro, eu quero que você fale sobre você. Me fala do teu trabalho, me fala onde as pessoas te encontram, me fala tudo, para as pessoas te conhecerem. Bom, então vamos lá, né? Primeiro, sim, é um prazer estar aqui com você, gente. Sou super fã da Simone, uma nutricionista super alto astral aí, que traz sempre pra gente um olhar diferente. Eu acho que a gente tem muito em comum, porque a gente tem essa nutrição comportamental aí, né, no nosso coração e na nossa essência. Eu sou formada, né, em nutrição, fiz pós-graduação em nutrição esportiva e estética voltada para bem-estar, então não era para atleta, e eu fiz também a certificação em nutrição comportamental. E trabalhei durante 13 anos numa empresa onde a gente entregava refeições frescas para os pacientes, né? Lá tinham várias áreas diferentes, mas o foco era também nessa entrega de refeições. E aí aliás, posso mandar beijo? Vamos mandar beijo para Cecília? Deve. Beijo para Cecília. Gente, ó, Cecília Corte. Sempre. Eu falo que assim, saiu de lá, mas a gente trabalhando 13 anos, né, na empresa, não tem como a gente, né, ficar aqui no nosso coração. A gente acaba indo para lugares diferentes, caminhos diferentes, né, até para testar coisas novas, mas eu falo que sou a fã número 1 de lá. E aí, o que acontece, né? Trabalhando lá, a gente aprendia várias técnicas e muitas coisas de planejamento, né? A gente tinha que fazer uma alimentação individualizada de maneira que trouxesse resultado para o paciente, fosse gostoso e ainda que a gente precisava se planejar certinho. Então, para mim, isso
trabalhando muito tempo com isso ficou na minha essência, né? Sim. Então, hoje, quando eu trabalho no consultório, né? Eu tenho um consultório, tô atendendo agora online, fazendo também o grupo de mentoria. No meu Instagram, @Renata Farriello, eu gosto muito de cozinhar, então compartilho bastante receitas, né? Ali, receitas e tal. E eu tenho um hashtag que eu falo bastante, que é o antecipar para facilitar. Era Né? exatamente isso que eu queria que você falasse. Adoro essa Já, hashtag. já virou assim o método, né? A Porque marca, isso né? e é muito legal, porque se a gente pensar nesse antecipar para facilitar, ele funciona, né? Quando a gente pensa em refeições, mas ele funciona também para o comportamento. Porque se a gente Sim, sabe que a gente tem um determinado comportamento, né, uma determinada emoção em determinado período do dia, período do mês, ou a gente está numa fase que nem agora que a gente já sabe que a ansiedade está maior, por que sim, não, né? Antecipar, né, tudo claro. isso para facilitar. Então, eu acho que o planejamento, ele é essencial para quem quer melhorar saúde e bem-estar. Independente de ser um objetivo de peso ou não, o Sim. antecipar para facilitar funciona super, né? Muito, muito. Você acha, assim, o que normalmente as pessoas têm essa dificuldade, né? É porque não tem as ideias, né? Mas assim, o que precisa fazer para organizar? Qual é o primeiro passo para organizar? Eu sempre falo que assim, quando a gente entra num GPS, né? A gente entrou lá no. Vou falar a marca que vai. Você entrou lá no Waze. Qual é a primeira Uhum, coisa que ele vai fazer? Ele vai te perguntar aonde você está, concorda? uhum, Para sim. depois ele te perguntar qual que é o endereço. A primeira coisa que ele faz é localizar onde você está. Então eu Uhum, falo que para o planejamento, a primeira coisa é você saber o que você tem feito que tem dado certo e o que você uhum, tem feito que você gostaria de melhorar. Né? Então, perfeito. acho que esse é um primeiro ponto, a gente saber isso aqui. Eu tô com uma colinha aqui para não esquecer nada, porque acho que são pontos importantes Claro, aqui para a gente falar. lógico. E aí, então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Por exemplo, quando a gente pensa assim, o que tem dado certo, o que tem dado errado, não é em termos de alimento especificamente, né? Ah, um Uhum, alimento que é ruim ou que é bom, não é isso. Mas pensa assim, por exemplo, tem estragado algumas coisas na sua casa, né? De repente você ótimo. compra coisa que não usa. Ou de repente, assim, você quer melhorar, por exemplo, eu quero consumir mais frutas. Hoje eu consumo poucas frutas. Uhum, Mas o que eu preciso fazer, né, certo. para melhorar? Então, acho que a Uhum, primeira coisa é saber como você está hoje e o que você quer mudar, né? Acho que esse é uhum, um ponto para a gente começar aí também, né? certo. E aí, assim, e aí a gente vai trabalhando com cada objetivo diferente. Se a gente pensa em planejamento, a gente vai ter que pensar quanto tempo a gente tem, né? Como é que Uhum, tá a nossa semana? O planejamento, ele nem sempre vai ser igual. Pode ser que essa aham, semana eu esteja com uma semana mais livre, que eu vou ter mais sim. tempo de cozinhar. Pode ser que na semana que vem eu esteja cheia de reunião e que eu vou ter Uhum, que pensar em produtos mais fáceis, né? uhum, Então, acho que certo. esse é um ponto importante da gente também pensar em tempo, né? Uhum. As pessoas têm reclamado muito, né? Os pacientes têm reclamado muito que, como a frequência das compras é menor agora, né? Porque pela quarentena, elas ficam muito preocupadas porque as coisas estragam, porque as folhas estragam, né? Mas é óbvio, se você vai antecipar e faz logo as folhas frescas no início, né, desse cardápio, é bom você planejar o cardápio antes ou a lista de compras antes. O que vem antes aí? A lista ou o cardápio? Eu acho que eu sempre falo assim, eu tenho duas ferramentas que eu gosto de fazer juntas, né? Então eu Uhum, tenho a semana lá, né, que tem as refeições, que eu falo que são macros, né? É um planejamento macro. Você não precisa especificamente pensar que você vai comer um estrogonofe de frango com cenoura na segunda-feira. Talvez não uhum, precise pensar nisso. Mas você pode pensar assim: bom, eu quero consumir alguns dias de frango, alguns dias de carne, alguns dias de peixe. E no planejamento você pode escrever lá: frango, carne, peixe, por exemplo, né? uhum, E aí, o que você vai fazer? Você vai pensar nos acompanhamentos, né? Então, por exemplo, você falou das folhas, né? Uma coisa que eu sempre falo em termos de planejamento é você poder comprar uma folha, né? Isso vai uhum. depender, claro, do tamanho da família, né? Mas Sim, eu digo sim. assim, em tipos, né? Se a gente pensar assim, bom, um tipo de folha que dure menos, né? E Uhum, um tipo de folha que dure mais. Por exemplo, perfeito. agora na quarentena. Então eu vou comprar, sei lá, alface, rúcula, que eu vou usar primeiro.
E aí eu vou ter o repolho, a acelga, né? Que são folhas que duram mais, o repolho roxo, chega a durar 2 semanas na geladeira. Sim. Né? Então, isso faz parte do planejamento. E eu gosto de fazer os dois juntos, porque a lista de compras é interessante você fazer pensando nos grupos de alimentos. Né? Certo, Então, você pensa perfeito. assim, bom, que grupo, né? Eu tenho lá verduras. Quais são as verduras que eu vou usar essa semana? Uhum. E o planejamento é treino, né? Claro. Até para mim, que Porque, sou profissional, é a parte chata de fazer, né? Eu sempre falo isso, a parte chata de fazer é essa. As pessoas não têm nem noção de quanto trabalho dá para fazer um cardápio, né, Renato? Porque, assim, a exato, maioria das vezes as pessoas acham que a gente já. já É tá muito rápido, né? simples. E o que acaba acontecendo é o seguinte: muita gente tem um monte de restrições, né? Então, quando você tem Exatamente. muita restrição, também fica difícil de você ter uma variação maior. Assim, É. quantas horas por semana, mais ou menos, para fazer uma refeição, sei lá, para uma família de 4 pessoas? Quantas horas você acha por semana que a pessoa pode resolver a vida dela ali? Mais ou menos, assim, você acha? Essa é uma pergunta que, assim, é difícil a gente falar certinho. Por quê? Uhum, Tem alguns itens que podem influenciar no tempo que você vai gastar no planejamento e na cozinha, né? Então, separei perfeito. aqui alguns deles. Por exemplo, qual é o número, qual é o tamanho da família? Então, você falou, beleza, para 4 pessoas, legal. Mas aí eu tenho que pensar, a pessoa que cozinha, né, ela tem habilidade na cozinha? Porque se ela é uma pessoa que tem mais habilidade, ela vai gastar menos tempo, porque aquilo para Sim. ela já vai ser mais natural. Se ele tem utensílios que vão ajudar. Então, por exemplo, às vezes Hum, eu posso ter uma. Eu falei esses dias na live que eu fiz, da gente ter uma panela que seja como se fosse uma frigideira, né, mais alta e larga. Então, quando a aham, gente quer fazer coisas rápidas, essa panela que é mais larga, o que ela faz? Ela evapora mais rápido, né? Porque ela uhum, tem um espaço maior para conduzir o calor. Quando a gente certo. coloca, por exemplo, um bife ou mesmo tirinha de frango, tudo isso ele grelha mais rápido, porque a panela esquenta mais rápido. Isso vai depender também do tipo de panela que você tem. Então, esse é um utensílio que para pratos rápidos é uma boa ideia. Perfeito. Outra coisa, por exemplo, processador, né, que pica Uhum, as coisas rápidas. Então, assim, é difícil ótimo. a gente falar o tempo certinho. O que Uhum, eu gosto de orientar é que as pessoas se programem para pelo menos um período da semana, né? Então, por exemplo, um período da semana quando a gente fala assim, por exemplo, vou separar sábado de manhã para ir no mercado, no hortifruti, na feira, porque é um período. Porque daí você consegue parar, você começa e termina o aham, processo, sabe? Então você isso. para, faz o planejamento lá, e com certeza, nas primeiras vezes que a gente faz, a gente demora mais. Depois, eu falo que é a reciclagem da lista de compras. Isso é ótimo. Sim, Você fez sim, uma vez a lista de compras, você vai mudar uma coisa ou outra e tal, né, para variar, mas você já tem mais ou menos o esquema, né? é. Então, fica mais fácil. Então, separar um período é legal, porque daí você vai no mercado, vai comprar, vai voltar, e aí sim também começa a se antecipar para facilitar, porque você vai guardar as coisas de uma maneira, né, que tem a ver com o seu planejamento. E agora Você todo vai, mundo de lavando repente. tudo, né? Lavando Isa, todas as coisas que antigamente ninguém lavava, né? Ah, e tirar de embalagem, né? Tem todo um cuidado aí que está muito maior. isso Então, eu aí. acho difícil a gente falar em tempo, mas eu Uhum, gosto de falar assim, separa um período da sua aham. semana, né? É, Eu brinco assim, se coloque na agenda, né? uhum, sim, eu também dou esse toque para os pacientes, assim, separa uma manhã, uma tarde, para você organizar, de repente, agora não, que está todo mundo comendo em casa, basicamente, mas para organizar, de repente, as marmitas da semana inteira. Tem gente que já gosta de deixar tudo pronto, já tudo separadinho. Eu acho que, assim, é, cada um vai entender como é que é seu ritmo, né? A Maria Cristina está falando aqui, Maria Cristina, por acaso, é minha irmã. Tá falando aqui, são 5 pessoas na casa, 3 homens que comem muito, né? Mas só que Isso. ela é uma mega chefe, a cozinha dela não para, parece cozinha de restaurante, é o tempo inteiro, né? E aí, assim, é muito mais fácil para quem tem habilidade. Mas você não acha que as pessoas estão se desenvolvendo agora na quarentena, se Eu tô descobrindo? amando. Não, eu não vou falar que eu tô amando, porque, gente, esse é um período muito triste pra falar que estamos amando, né? Não tô amando, mas assim,
Eu sempre gostei muito, né, Uhum. quando eu falo de cozinha, eu falo cozinha de casa, né, de estar Sim, na cozinha e tal, e sempre estimulei bastante que as pessoas cozinhassem, não necessariamente para cozinhar você precisa gastar muito tempo, né? sim. E aí é muito legal você ver que tem pessoas que estão se redescobrindo na cozinha. Né? Pessoas Aham. que às vezes cozinhavam quando eram mais novos e estavam muito tempo sem cozinhar, ou Uhum. às vezes pessoas que nunca cozinharam. Eu fiz uma mentoria de 4 horas na cozinha com um casal, Aham. e foi muito legal porque eles nunca tinham cozinhado nada. E até assim, isso foi uma das coisas que eles ficaram apreensivos, porque eles tinham comprado, eles são vegetarianos, tinham comprado muitos legumes. E eles Uhum. pegaram os legumes e colocaram no freezer, com medo de perder. E aí eu Aham. falei, não, calma, né? Eles ficaram desesperados quando eu falei, mas vocês congelaram? Ah, congelando. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai recuperar esses, né? E Uhum. aí foi muito legal, quando eles terminaram, eles falaram, gente, a gente fez um monte, a gente ficou 4 horas, tudo bem, né? Mas eles Aham. fizeram um monte de refeições para 15 dias, entendeu? Talvez Uhum. nem todo mundo tenha essas 4 horas, mas de repente você tem 20 minutos, você vai estar ali na Aham. frente do seu fogão, você tem 4 bocas, né? Uhum. O que Sim, de sim. repente você pode fazer ali já pensando na próxima refeição? De repente, eu vou fazer um arroz? Pô, faz um pouquinho mais de arroz e congela. Aham, As sim. pessoas têm freezer em casa e a gente às vezes tem um preconceito, né, de congelar a comida. Mas Uhum. você sabendo as técnicas certas, dá Isso. super para fazer muita coisa, né? Dá muito, Então, né? assim, uma boa Fala. dica aqui, ó, para Maria Cristina, né, que é sua irmã, Aham, que ela, isso. uma boa dica é quando for cozinhar, por exemplo, vai cozinhar, já põe alguma coisa no forno. E normalmente o forno tem Duas duas grades, né? grades. Uhum. Prepara já nas duas grades, entendeu? Põe o legume, põe alguma coisa ali, porque o forno é uma coisa que você põe e vai fazer outra coisa. Você não precisa Aham. ficar ali cozinhando. Então, preparações de forno para quem tem que, às vezes, fazer uma quantidade maior, né? Ou mesmo para congelar, é perfeito. Aham. A Jana tá falando aqui que tá, a Jana mora sozinha, tá cozinha, usando a panela de pressão. Nunca tinha usado antes a panela de pressão dela, Legal. começou a usar agora. A Lu tá falando Gente, aqui que ia fazer hoje um estrogonofe, acabou fazendo um yakisoba que acabou saindo mais rápido até. Então, assim, a gente, na hora, de repente, às vezes a gente vai para o mercado com uma ideia e às vezes aquilo que você quis comprar não tá tão bom ou exato. você não encontra. Você tem que ter esse plano B, né? E o plano B na cozinha, porque às vezes você também não tá afim de comer aquilo que você planejou, né? Exato, perfeito. Por isso que eu sou contra fazer marmitinha, sabe aquelas marmitinhas que você já congela tudo junto? Aham, Né? Então sim. tem gente que pega o sábado e domingo, já faz um monte de comida, às Uhum, vezes faz comida igual e faz tipo 10 marmitas iguais e uhum, congela, e aí a hora você abre o freezer, tá lotado, só que é das aham. mesmas coisas. Né? Exato, Então, às exatamente. vezes, você tem o mesmo legume, comprei uma abóbora, por exemplo, para a Lu, né, que mora Uhum. sozinha. Não, a Lu Pô, mora com a filha, a Jana que mora sozinha aqui. a Jana mora sozinha. Jana, você vai cozinhar? Em vez por exemplo, comprei uma bolinha. Divide em Peraí que... três. Dá para você fazer três. Prepara. Saiu? Voltou. Não, voltamos, Dá para você voltamos, voltamos. fazer. Dá para fazer três preparações diferentes com o Uhum, mesmo ingrediente. Então, por exemplo, uma abóbora você faz, um pedaço da abóbora você assa, o outro uhum, pedaço você cozinha e amassa para fazer um escondidinho em outro dia, perfeito. e o outro Uhum, pedaço você faz em lasca, por exemplo, sabe? uhum. Então eu falo que é melhorar a produtividade na cozinha. Pois é, porque só a prática vai te fazendo esse treino, porque tem gente que assim, não tem habilidade. A habilidade é uma coisa que você só vai desenvolver se você praticar. Né? Não adianta Exato. você achar que realmente você vai um dia acordar e aprender. Tem gente que tem até esse dom, mas não é para todo mundo. Né? Então, assim, para a gente fazer uma lista de compra eficiente, na maioria das vezes, você tem que saber já teu próprio ritmo, né, Rê? Exato. Assim, uma coisa que eu falo é guarde referências, né? Às vezes a Uhum, gente tá olhando lá no Instagram, vê uma receita legal ou vê alguma coisa, salva, faz uma pastinha no celular, né? De repente alguns lugares que você sabe que dão receitas, né? uhum. Os nossos perfis que dão Sim, receita. sim. Salva, grava, porque às vezes você tá sem ideia, você entra lá e já tá pronto. Às vezes o tempo de pensar o que vai fazer, pensar na receita,
é um tempo que você está gastando, né? Uhum, sim. E aí eu falo que melhorar esse tempo que a gente gasta na cozinha é valorizar o nosso tempo para também fazer outras coisas que a gente gosta, né? Claro, claro. E assim, para quem não tem essa habilidade na cozinha, o que que a pessoa tem que priorizar? É a pessoa que não sabe nada, que só sabe, no máximo, ferver a água, né? O que que ela tem que. Por onde ela começa? Vamos lá. Vamos começar por o que você cozinha fervendo a água, né? Eu falo Aham, assim, show. a primeira coisa é você alinhar, né, o nível. Não adianta, se Aham, você não tem prática na cozinha, você vai pegar uma receita mega blaster e você vai uhum, se frustrar, porque o negócio vai ser tão difícil, dar tanto trabalho que não vai ser bom. Então, assim, não sabe cozinhar? Vamos aprender primeiro a cozinhar um ovo gostoso, de repente, nessa água que você já sabe ferver? Vamos fazer aham, uma sopa, de repente, né? Que é mais uhum, simples, que daí é só bater e talvez você vai aprender temperos. Isso de alinhar o que você, esse nível, né, que você tá e o nível da receita que você vai fazer é muito legal, porque se a gente pensar, né, num estágio de flow, sabe? Aquele estágio que você entra e você vai fazendo a coisa sem perceber. O aham, que que é? É, na verdade, que você alinhou o que você sabe com um desafio que esteja à altura de você fazer, né? De você uhum, conseguir fazer e te trazer satisfação. Porque às sim. vezes a gente não sabe cozinhar. A gente vai pegar uma receita Mega Blast, a gente vai pegar bode, vai falar, meu, deu tudo errado, eu não vou nunca mais voltar na cozinha, Uhum. né? E também para quem Então, sabe cozinhar também dá errado, gente. também. A gente para quem sabe também vai dar errado. Não é Não, eu uma. falo, é diferente, né? Eu, pelo menos, eu gosto de cozinhar, mas eu gosto de cozinhar na cozinha da minha casa. É, assim, Uhum, eu já presto consultoria para restaurante, mas não sou eu que tô lá, né, cozinhando. Então, uhum, para quem cozinha num restaurante, né, ou que tem uma gastronomia mais rebuscada, é outro nível. Se eu for pegar, de sim. repente, uma receita que é, né, cheia de técnicas, é óbvio que também vou, né? Tenho que alinhar também isso, né? Então isso é Uhum. muito legal que você trouxe, assim. Mas eu sempre falo, não tenham medo, né, de errar. Tem uma paciente que outro dia colocou na live que conseguiu queimar um ovo cozido, né? Tem algumas pessoas que têm um talento especial, né? De estragar um brigadeiro, a pessoa conseguir fazer um negócio, né, caprichado. Assim, mas o lance todo é não desistir, né? É você ir Exato. tentando até você achar a tua especialidade. Né? Eu tenho uma grande amiga aqui, a Alana, que tá aqui, a professora Alana, e ela assim antes do casamento, ela não sabia fazer nada. De repente, ela se descobriu uma pessoa que ela começou a fazer, começou a tentar de novo e começou a fazer os negócios gostosos e tal. Começou a fazer um feijão maravilhoso. Às vezes até isso, né? O feijãozinho, aquele básico que ninguém Sim. quer mexer na panela de pressão, né? O problema todo, às vezes, que a panela de pressão pode dar medo. Quais são esses utensílios mínimos para quem vai começar a colocar a mão na massa, para quem vai começar a cozinhar? O que tem que ter mínimo na cozinha? Assim, para pessoa que mora sozinha, que foi agora, se mudou e foi morar sozinha agora, o que essa pessoa precisa ter na sua cozinha para começar? A gente vai falar de utensílios, mas antes eu vou falar só uma coisinha. Essa moça que queimou o ovo, não é Hum. porque ela não sabe cozinhar, tá? O que precisa ter quando a gente está na cozinha é aquela questão lá da atenção plena. Porque às vezes a gente Ah, tá. coloca para cozinhar ou vai fazer e a gente está com a cabeça em outro lugar. Então a Sim. cozinha é uma das coisas que requer essa atenção plena, né? A gente precisa viver no presente. Então não Aham. desista. Quem queimou o ovo aí, não desista, porque é só focar e tem exercício bom para isso. E é importante isso, né? Porque muita gente até causa incêndio em casa porque larga a panela no fogo e Sim, vai-se embora, né? Então a é gente tem que verdade. acaba as coisas. A gente esquece mesmo em alguns momentos e tal. Deixa eu ver aqui, tem mais pergunta da Lu, que a carne moída que ela descongelou um pouco, é, fez hambúrguer, depois cozinhou pro almoço, botou no molho de tomate pro Perfeito. macarrão, fez recheio de pastel. É isso aí, é você pegar e já Não, gastar um tempo todo para fazer um monte de coisa, né? perfeito. Não, isso assim é uma técnica muito boa que eu falo que é a gente ter etapas, né? Você Aham, faz às vezes sei lá, né, que nem ela fez o hambúrguer. Beleza, fez o hambúrguer, aí grelhou, aí sobrou um pouquinho daquele hambúrguer. O que que a gente olha aquele hambúrguer e vai ter, putz, comer hambúrguer de novo? Não, o que que você pode fazer, né, com esse hambúrguer? Então, acho que pensar nessas etapas é uma boa coisa. Mas voltando perfeito. nos utensílios, né? Se a gente pensar Uhum, em utensílios, o que que é importante a gente ter de utensílios
para facilitar esse nosso dia a dia? Acho que a primeira coisa é a gente pensar em ter uma panela multiuso que seja antiaderente. Uhum. Quando eu falo multiuso, ela pode ser várias panelas diferentes. Pode ser essa que eu falei, que é mais larga, né? Tipo De aquela borda mais wok, larga. Pode wok? ser a wok. Uhum. A wok, ela tem uma base mais assim, né? Então ela é boa para fazer legumes e tal, porque o calor espalha de uma forma diferente. Essa que eu tô falando é como se fosse uma frigideira, né? Sim. No meu Instagram tem até uma foto. Que ela é mais com a base mais retinha. E ela é legal porque você pode fazer receitas de refeição inteira nela, né? Então você pode fazer um risoto, você pode fazer um macarrão que você já cozinha com todos os legumes, sabe? Então, assim, coisas que são para sujar uma panela só. Então Sim. isso eu acho que é uma boa técnica. Ótimo. Mas existem outros tipos de panela multiuso, como essas que cozinham com o ar, né? Air fry. Elas são multiuso. Você pode fazer doce, salgado, muitas coisas nela. Pode ser uma opção. Certo. Ou ainda aquelas panelas que são para cozinhar, aquela panela de cozinhar arroz, sabe? Panela de arroz. Sei. Cozinha com vapor, elétrica, né? Elétrica. Também é uma boa opção, porque você pode fazer... dá pra fazer uma sopa, dá pra fazer muitas coisas ali. E você pode colocar aquela cestinha, né? Então ela é uma boa ideia para gastar menos tempo, e para quem não sabe cozinhar é uma boa opção, porque ela desliga sozinha. O principal, né? O principal que a pessoa pode até se distrair. Pode até se distrair aí. Outra coisa que é legal é pensar assim, de ter facas boas, né? Então, assim, uma faca de chefe é essencial, porque às vezes você vai fazer cortar uma carne, cortar um legume. É importante que você tenha uma faca boa, né? Até como segurança, é interessante que ela esteja afiada, né? E que tome cuidado. E uma outra faquinha que eu gosto é aquela faquinha que é menor, que é a faquinha de legumes. Porque ela é mais fácil para, às vezes, fazer alguma coisinha menor. Eu acho que esses 3 utensílios são importantes. Para manusear, né? De legumes. Descascador de legumes. Então, quem está começando agora, vê aí, checa aí na sua cozinha se tem um descascador de legumes, que é importante. Um processador, assim, não é essencial, mas ajuda muito, tá? Pode ser o processador grande, ou eu tenho aqui em casa aquele processador pequenininho, que facilita muito pra gente bater um tempero, às vezes bater um bolinho que a gente quer fazer com uma sobra, né? Por exemplo, essa carne moída, de repente, vai virar um croquete, né? Então ele ajuda para fazer um bolinho, pode ser uma boa opção. E forma antiaderente. Aí pode ser quadrada, pode ser redonda. Porque daí essa forma antiaderente a gente pode colocar ali para assar um legume e facilitar muito. Ótimo. Esses acho... e uma outra coisa, lembrei. Medidores padrões. Sim. Para quem está começando agora, é essencial. Porque daí você pega uma receita que você você nunca fez, aí você olha lá, é uma xícara de farinha. Daí a sua xícara... Eu aqui em casa tenho pelo menos 3 tamanhos de xícara diferentes. Sim. Exatamente. E aí vai dar errado. Mas se você tem medida padrão, é mais tranquilo. Legal, show. A Jana tá falando aqui que o mesmo grão de bico ela fez ensopado, fez hummus e fez hambúrguer. Que linda, delícia. Tá? Jana, vou bater muita palma pra você, que você está assim, a paciente padrão, cara. Tô gostando de ver aqui, tô gostando de ver isso. Vamos ver aqui o que mais. Em relação a essa faca de chefe, né? A gente... Precisa ser uma faca gigante? Não, uma faca média já tá de bom tamanho, né? A faca de chefe não é aquela grandona. Aquela é de açougueiro. Aquela grande. Tem uma faca que é maiorzona. A faca de chefe é aquela que é média. Perfeito. Sabe por que a faca de chefe ela é interessante? Porque se você olhar, que eu devia ter separado aqui, mas se a gente olhar a lâmina dela, o cabo tá aqui e ela tem uma parte da lâmina aqui. Quando a gente está cortando alguma coisa, a gente segura no cabo e a gente vai até o fim. Essa faca de chefe é boa porque ela vai até o final com a lâmina. Se vocês compararem uma outra faca, ela não vai até o final. E ela é ruim de picar. Então isso verdade. Exatamente. Gente, eu tô aprendendo um monte de coisa também, tá? Vocês estão achando que são só vocês que estão aprendendo? Não, eu tô aprendendo também. Aprendemos todos, sempre. E assim, tem uns itens que tem que ter, assim, de SOS na despensa, né? Eu sempre, para aquele dia que você não fez compras na semana, né? Um SOS aí que você ficou dias sem poder ir no mercado. O que tem de mínimo para coisas enlatadas, para coisas de alta durabilidade que as pessoas podem ter para uma refeição sair
É, uma refeição de verdade, de comida feita em casa sair. Separei aqui algumas coisas aí até a Jana já tá usando, então é uma boa. O que eu acho? Assim, quando a gente pensa em alimentação, né, saudável, claro que a nossa base tem que ser os alimentos in naturas. Só que hoje a gente tem uma série de alimentos que são minimamente processados ou processados que ainda assim são boas opções, né? Você sabendo escolher, sabendo ler rótulo, eu acho que facilita muito na nossa cozinha. Então, eu separei aqui algumas coisas que eu acho que são importantes. De coisas que são in natura, mas que sofrem algum processo. Por exemplo, temperos secos, né? Eles são naturais, mas eles estão desidratados. Então, eu acho que isso facilita em alguns processos. Eu, particularmente, acho que, assim, alho e cebola seco tem um sabor diferente do alho e cebola fresco. Eu prefiro congelar do que comprar ele seco. Tá? Para algumas coisas eu acho que eles funcionam melhor. Então, assim, já que vai picar uma cebola, já que vai picar um alho, pica uma quantidade a mais e põe no freezer. Ele não perde nada, né? A gente sabe que, assim, quando a gente congela e descongela, tem uma questão né, de perder um pouquinho de água, assim, mas é uma quantidade muito pequenininha que não vai comprometer o valor nutricional. Não, exato. Então, acho que cebola e alho pode congelar. Temperos secos, que eu acho que é legal, ou ter, assim, ó, gente, ervinhas frescas, né? Ai, gente, que sonho, coisa linda. Coisa linda isso. Sálvia e tomilho, muito bom. Muito bom e isso. ainda faz uma reconexão aí, né? Acho que esse ponto é bom. Mas falando de minimamente processados, coisas que eu acho que facilitam. Tomate pelado é uma coisa que você pode cozinhar em pouco tempo. Esses dias numa live eu fiz a shakshuka, que é uma preparação com ovo e molho de tomate, e foi super rápido. Né? Os grãos, assim, leguminosas, a gente tem boas opções no mercado, que eles já estão cozidos, mas eles são só com água e sal. Sim. Então vale a pena ler no rótulo, porque tem alguns que tem temperos e tal, mas você lendo no rótulo, você consegue identificar boas opções. Sim. E aí, assim, eu quero fazer uma sopa. Pô, a leguminosa já tá cozida, né? Você não precisa deixar de molho, você não precisa cozinhar, então facilita, né? É claro que se você puder fazer ele sempre mais fresco, melhor, mas eu acho que é válido, sim. Grão de bico, eu acho um SOS. O grão de bico, a gente fala de leguminosa, para quem não sabe, um grão de bico é um SOS, como a Jana fez aí esse monte de coisa com grão de bico, né? A gente pode encontrar tanto em lata quanto ele é vácuo, né? Já cozido. Exato. E feijão também. A gente tem um preconceito aqui no Brasil, né? De comer feijão enlatado ou de caixinha, mas a gente tem boas opções no mercado. O que a gente precisa saber é ler rótulo mesmo. Olhar lá nos ingredientes, né? Para ver se não tem aditivo. Jana tá até perguntando aqui sobre essa quantidade de sódio. Tem que ler o rótulo, porque algumas marcas vão ter muito mais sódio que outras. Então, realmente vai ter que ler rótulo. Deixa eu só fazer um jabá, inclusive, que sexta que vem a gente vai ter uma especialista para ensinar vocês a ler rótulo. Então, assim, é um assunto encaixando no outro aqui, tá? Então, assim, a gente vai falar sobre isso aqui na semana que vem. Vamos lá, desculpa te cortar. Falando de planejamento, não tem como a gente não falar de rótulo, porque a gente precisa alinhar isso. A gente vai perguntar, né, quanto tempo a pessoa vai ter para se dedicar à alimentação, e a gente sabe que para ter menos tempo, algumas coisas vão ter que ser industrializado, nem sempre quer dizer ultraprocessado, né? Isso. Então, acho que isso também é legal a gente deixar claro para o pessoal, porque a gente tem boas opções no mercado que dá para a gente facilitar aí. Uma outra coisa que eu gosto bastante, que é industrializado, mas que quando a gente fala industrializado é porque passou por um processo de indústria. Né? Mas, por exemplo, legumes congelados. Certo. Né? Legumes congelados não tem aditivo. Brócolis, né? Seleta de legumes. Ervilha, falando de leguminosas, a ervilha congelada é muito mais saborosa. Muito mais. Exatamente. Você tem um aproveitamento muito maior. Então, comprar aquele sacão de ervilha, a gente vê muito nos filmes americanos o sacão de ervilha quando alguém toma uma pancada na cabeça. Mas aquele sacão de ervilha, ele é muito legal, ele é super prático também para você ter. Essas seletas de legumes também que já vêm prontas. Tem umas que são conservadas só a vácuo, não são nem conservadas em água com sal. Então também é uma opção bacana.
né? Então, o É. que mais que você acha, assim, Ó, a de Maria Cristina legal? tá falando aqui, prefiro cozinhar grão de bico e congelar em pequenas porções. Eu também, tá? Porque eu acho que ele é muito prático. Uhum, Então, assim, quando a gente cozinha, ele cozinha rápido na panela de pressão, né? E eu deixo de molho, cozinho, deixo de molho, às vezes ponho à noite, de manhã já tira do molho, já cozinha, né? E é bem prático mesmo. Eu cozinho, às vezes eu congelo ou em saquinho ou em potinho já, sem tempero. Porque daí, uhum, quando eu descongelar, é que eu vou decidir o que ele vai virar, né? Eu acho que é aham, uma coisa também. E legumes congelados eu acho que é legal. Outra coisa que eu acho que, falando de ingredientes para a gente gastar menos tempo, é a uhum, gente ter, por exemplo, comprar peixe, porque uhum, cozinha muito rápido, sim. E as pessoas né? não gostam Então, de comprar porque tem dificuldade de comprar. Dá para comprar tilápia congelada, gente, pode comprar, dá. Não, né? e, gente, sabe uma técnica muito boa para fazer peixe? O papilote. O Uhum, papilote não suja a panela, né? Fica super gostoso e cozinha em 6, 8 minutos, dependendo do peixe. Se for um uhum. peixe mais alto, às vezes demora um pouquinho mais, mas é super rápido de cozinhar. Então, o peixe Explica eu aqui para acho que é eles o papilote, como faz. Explica aqui para eles, por o favor, porque nem sempre papilote todo mundo sabe. é verdade. O papilote é uma técnica muito simples, né? A gente pega ou papel manteiga ou papel alumínio. O papel manteiga dá até para fazer no micro-ondas, tá? Uhum, Mas se você for fazer, por exemplo, com um papel alumínio, você pega um tamanho, e aí o tamanho vai depender do tamanho do peixe que você tiver. Se for peixe mais baixinho, né? Você coloca tanto peixe mais baixinho quanto alto. Você coloca primeiro uma camada de legumes. Por que uhum, legumes? Porque eles vão soltar mais água, né? E aí, isso. essa água, o vapor dos legumes é que vai cozinhar o peixe. Então, a gente Uhum, coloca uma camada de legumes, tipo, tomate solta muita água, mas, por exemplo, cebola é legal, abobrinha, uhum, cenoura, né? Você faz uma camadinha, põe o peixe em cima. uhum, Aí a regra do papilote, e aí, gente, a Rita Lobo tem um vídeo perfeito explicando isso, porque ela ensina que você tem que colocar um líquido, que tem que ser um uhum, ácido para dar sabor, né? Então pode ser vinho, pode ser um suco de laranja. E aí você coloca uma gordura, por exemplo, um azeite. uhum. E aí você fecha, né, fazendo Uma um trouxinha, né? pacotinho, uma É. trouxinha, mas que ele fique com uma circulação de ar aqui, tá? Não é pra Uhum, gente embrulhar ele encostado no peixe, a gente embrulha ele assim. E uhum, aí, o que que acontece? Essa água que tá dos legumes vai fazer o vapor e vai cozinhar o peixe. E aí, uhum. gente, a gente tem peixe pronto em 6 minutos, 8 minutos. É maravilhoso. Show, maravilhoso. Muito, muito rápido, muito, muito bacana, né, de É. fazer. Que mais que Tem acha que vale a pena? outros dois itens, assim, que eu acho que Ah, cozinham rápido também. Um deles é ou carne ou frango moído, né? Que a uhum, gente pode. Nessa panela, por exemplo, que você tem uma panela mais larga, ela cozinha muito rápido, porque você consegue espalhar a carne moída, e quanto menor for o tamanho do pedaço, né, da carne ou do legumes, mais rápido ele vai cozinhar. sim. Então, assim, se você quer cozinhar legumes mais rápido, você pode cortar ele menorzinho, né? Uhum, Então, isso também é uma coisa legal. E um certo. outro item que a gente não precisa cozinhar, mas que eu acho que vale a pena a gente pensar, são alguns itens que a gente pode ter no nosso congelador e que a gente pode comer, não é bem cru, porque eles já sofreram algum processo, mas Hum, são, por exemplo, salmão defumado, o uhum, carpaccio, né? O carpaccio é certo. cru, que a Uhum, gente pode consumir rápido. sim. Talvez nesse período de quarentena, por conta do custo, não seja a primeira opção que a gente vai ter, mas são Sim. opções que de repente a gente pode fazer um sanduíche, né? Uma Uhum, salada, colocar numa entrada aí e é aham. uma proteína, né? Aqui, a Cris fez uma pergunta aqui sobre panela, né, se a panela de alumínio realmente faz mal. Vamos falar sobre os tipos de panela? Vamos falar Vamos. disso, que tá fora do roteiro, mas eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. É assim, eu acho que o alumínio é um ponto importante, a gente, porque realmente, né, a gente já sabe que tem que Uma solta um alumínio liberação. aí, Uhum, e o Teflon também. uhum. O Teflon, assim, não que a gente não possa usar, mas ele é seguro desde que ele não esteja gasto, É, soltando. tem prazo de Quando ele validade, gente. Eu tem já coloquei prazo de até. validade. Eu coloquei isso outro dia num post, né? Que são panelas. Esse tipo de panela de Teflon, ela não é uma panela para sempre. Ela tem que Não. ser trocada, tá? Então, É. assim, você pode ter panelas de vidro, né? Você pode ter panelas de Cerâmica, né? inox, de cerâmica e tal. Então, cada um tem uma. Você pode ver o que se adequa melhor para você.
né? Mas assim, É. a de alumínio, não é que você eventualmente você cozinhar na panela de alumínio, é porque antigamente a Sim, gente só tinha essa, né? Só tinha essa é. opção, basicamente, né? E de ferro Então, também, né? Tem aquelas panelas sim, de ferro antigas, a mesma coisa, porque muita a gente tinha assim, né? Antigamente tinha uma. As pessoas acreditavam que cozinhar na panela de ferro melhoraria anemia e tal, e a anemia, gente é. sabe que o ferro que tem na panela de ferro não é o mesmo ferro, né, que a gente O tem no ferro dos alimento, né? alimentos, exatamente. E assim, outra coisa também, gente, é a gente, de vez em quando, ver se a tampa está encaixando na panela faz diferença no cozimento, né? Porque É verdade. aquelas as tampas que não vão casando com as panelas, você vai ter um tempo muito maior para o preparo, vai demorar muito mais, É. né? Vai gastar mais gás também. Também Eu tem falo isso. que a tampa tem uma função importante, né? Por Sim, exemplo, se você quer cozinhar alguma coisa que você quer manter a água lá dentro, você tem que tampar. Se sim. você quer alguma coisa que que cozinhe mais rápido, você tem que destampar. Parece uma Uhum. coisa óbvia, mas a gente não pensa nisso, Isso, né? exatamente. Tem essas coisas que parecem técnicas muito. Eu super aconselho, assim, além de nós nutricionistas que vamos sempre dando dicas e tal, uma pessoa que eu acho que dá umas dicas maravilhosas é a Rita Lobo. Eu sou super fã da Rita É, Lobo, também. que as receitas dela são legais, né? Os livros dela são ótimos e ela tem nutricionistas trabalhando com ela, né? O que é muito legal, porque ela tem ela tem uma consultoria com profissionais que estão ajudando ela ali. Então, é bem legal, É, assim, se vocês querem aprender algumas coisas assim no dia a dia na televisão e tal, eu acho a opção dela melhor para quem quer cozinhar coisa bacana. A Cris eu está também falando acho. aqui da Flavor Stone. Ela está usando Flavor Stone. Olha, a pessoa tá. É porque a pessoa é profissional, Chiquérrima. né, gente? A pessoa é profissional. Assim, aquele jogo de panelas Polishop que as pessoas ficam lá paquerando como o item de desejo, né? Assim, para evitar o desperdício, né, Rê? A gente tem que ter aquele dia de resgate, né? O dia das sobras, o dia do soborô. Né? Eu não sei como é que fala em São Paulo, aqui a gente fala sempre do dia do soborô. Vamos tentar falar de algumas preparações que a gente pode fazer com esse Vamos. soborô? Eu acho assim, uma coisa que eu acho que é legal a gente pensar é que talvez não precisa ter um dia específico da semana para a gente resgatar tudo que tem. Eu acho que isso Uhum, tem que ser uma coisa constante, sabe? Por exemplo, que nem a. Não lembro quem que falou aqui do hambúrguer, né? Então uhum, fez a preparação, se sobrou, no dia seguinte já tenta. Eu falo assim, que você tem que decidir o que você vai fazer. Se você vai ressuscitar uhum, essa sobra e fazer uma outra coisa, ou se você não vai fazer isso, congela. Porque de uhum, repente esse hambúrguer, né, ele pode servir para um outro dia e vai estar sim, gostoso. Então uhum, eu acho que é uma coisa que a gente pode ir treinando para olhar sempre, para não deixar passar. Então, eu fiz um almoço hoje, amanhã eu não vou querer comer, ou você congela e uhum, quando você descongelar, ele pode até virar outra coisa, ou você já usa para fazer outra coisa, pode virar um recheio e tal. E aí eu separei algumas coisas que eu acho que são bem interessantes, assim, de fazer, né? Por exemplo, no caso de leguminosas ou até de cereais, então a gente está falando de grão de bico, lentilha, ervilha, dos cereais a gente fala de arroz, trigo em grão, trigo para quibe, que mais? Milho, uhum, né? Esses a gente consegue fazer alguns bolinhos que ficam bem gostosos. uhum. Não precisam ser fritos, né? É. Falando de Rita Lobo, a Rita Lobo tem uma receita de um bolinho de arroz que ela faz, que é como se fosse um hambúrguer. Então, ela faz a receita do bolinho de arroz, e Uhum. aí ela faz na frigideira como se fosse um hambúrguer. E Pô, aquilo fica show. super gostoso, porque Uhum. tem até uma receita, se não me engano, é de Israel, que é que eles deixam o arroz dar uma queimadinha, assim. Não sei se você já viu. Que eles Não, não fazem vi, como se ainda fosse não vi, não. super gostoso. E esse ele fica com essa textura desse arroz torradinho. Então, Uhum. assim, você faz a receita do bolinho tradicional do arroz. E Uhum. aí o que eu sempre falo é que se você tiver um pouquinho de arroz e alguma verdurinha, fica melhor ainda, porque daí você faz o bolinho de arroz com alguma verdura, Uhum. Melhor né? ainda, né? E melhora muito a fibra. Uhum. Então, eu acho que essa é uma ideia legal, porque daí você consegue ter alguns bolinhos. E aí você pode fazer o bolinho de grão de bico, que pode ser um falafel, você pode fazer Uhum. assado.
né? Certo. Você pode ter um bolinho de... Eu vi aqui, tem uma amiga minha que é chefe de cozinha, eu acho que ela tá aqui, não sei se ela tá aqui agora. Mas ela faz muito desses bolinhos, né, a Uhum, Nívia? Ela faz bolinho de lentilha, ela faz bolinho de ervilha, faz com cogumelo, né? Cogumelo uhum. também é um outro ingrediente bem coringa, né? Que eu acho que ele é É, muito rápido de cozinhar. Eu acho uma boa exatamente. ideia também. Exato. Uma Um bolo outra de coisa, batata, né? Um bolo de batata que aí você bota um recheio, exato. você desfiou a carne assada de ontem, ela já pode virar o recheio de um bolo de batata, né? Exato. E assim, por exemplo, arroz de forno, arroz cremoso, eu acho que são Uhum, ideias boas para a gente usar, tanto para usar quanto sobra arroz, quanto para usar, por exemplo, sobrou um pouquinho de frango assado. uhum. Desfia e faz um risoto, um arroz cremoso, fica legal também. Fala desse Usar para arroz cremoso aí que eu recheios, não né? conheço. Fala dele pra Arroz, mim. arroz cremoso é quando a gente pega o arroz normal e Ah, faz como se fosse o processo do risoto, só que eu acho sacanagem chamar de risoto, né? aham, Porque quando a é gente chama de risoto, você está imaginando a textura de um risoto. Se eu pego aham, um arroz normal, que não é o arroz de risoto, e aí eu coloco, por exemplo, eu posso colocar um molho branco, eu posso colocar um requeijão, eu posso colocar algum molho de tomate, por exemplo. Ele uhum, vira um risoto, vai. aham. Mas não é um risoto, é um arroz É, cremoso, vai. tá, legal. Não, porque, né, porque Né? assim, a gente vai aprendendo, porque risoto, gente, é com arroz arbóreo, você tem que o risoto tem que É. ter o arroz específico E para ele, tem que ter né? textura, Tem né, que de ter uma risoto. textura, tem que ter uma textura bonitinha ali, né? É. Assim, meu pai sempre quando ele via uma comida de sobra, essa carne veio fardada hoje. Então, assim, ela vai disfarçada de outra coisa, né? A gente vai. Perfeito. Assim, você pode trocar, às vezes, até o tipo de tempero. A mesma carne moída, se você joga um temperinho diferente Canela, nela, gente. puxa, isso, olha que bom, Carne boa ideia. moída, ó, sobrou carne moída e você tem um pouquinho de arroz, tem uma receita também que é muito boa, que é arroz, lentilha, Uhum. carne moída com canela, né? E aí você faz uma cebolinha, uma cebola refogada, ó, me dá água na boca, a gente falar. Aham, E aí você faz esse arroz, ele é um prato típico também, acho que é árabe ou de Israel, não uhum, sei. Mas é arroz, lentilha, carne moída e essa carne moída ela é temperada com canela. E assim, uhum. fica totalmente diferente, né? Sim, sim, já dá outro up completamente diferente. A Fernanda fez uma pergunta aqui que eu achei legal, para a gente dar alguns exemplos de snacks um pouquinho mais Era o meu próximo saudáveis. ponto. Não, era o meu Que próximo ponto, bom! porque eu acho que às vezes sobra alguma coisa do almoço que a gente pode colocar de snack, né? Era de lanche da Uhum, tarde, por exemplo. Às vezes sobrou um frango, por exemplo, né? Que a gente estava falando de frango ou de carne, às vezes sobrou só um pouquinho. Você pode fazer um bolinho de caneca, né? Com uhum, aveia, para um lanchinho da tarde. Então, show. esse bolinho que a gente faz, como se fosse a receita, vai, de torta de liquidificador, só que a gente vai fazer na canequinha ali com aveia, né? E aí você pode pôr esse franguinho desfiado, já vira um Uhum, lanchinho da tarde diferente, né? Com uma show. ervinha e tal. Fazer Uhum, pastas para sanduíche. E uhum, aí também a gente pode usar esses restinhos de feijão, feijão branco, gente. Feijão branco dá uma pasta muito gostosa para uhum, comer com pão, né? Então uhum, essas pastinhas de leguminosas é uma boa ideia. Às vezes sobrou alguma verdurinha, por exemplo, sobrou um pouquinho de espinafre, um pouquinho de escarola, por exemplo. Amassa uma ricota, põe esse espinafre, põe essa escarola na ricota e come com uma torrada, entendeu? uhum, Você já tem um lanche da tarde muito mais nutritivo, né? Aqui a gente não sem está falando de dúvida. caloria, falando muito mais Uhum, de nutritivo. Então, acho uhum. que essa é a opção. Uma opção que eu gosto também de snack, e aí falando de snack, eu acho que é muito mais uma coisa que a gente, né, tem esse Petisquinho, né? movimento, que eu gosto bastante é o grão de bico assado, Uhum, que sim. você pode fazer com esse grão de bico de caixinha, né? Você pode cozinhar também, mas você pode fazer com esse que já vem cozido. Então Uhum, você só escorre ele e aí você põe na assadeira e você tempera com páprica, né? Daí você pode usar o tempero que você gosta. Eu gosto muito de fazer com páprica doce, por exemplo, uhum. um pouquinho de pimenta, e aí você dá uma temperada e põe no forno. Quem tem a panela air fry fica mais crocante, fica mais gostoso. No Legal, forno legal. ele não fica tão crocante, mas eu acho que é Uhum. uma opção boa aí pra gente colocar. Opa, de lanchinho da tarde. Caiu, gente. Aham. Acontece ao Uma vivo, coisa, né? ao vivo, né, gente? Uma coisa que eu gosto também tipo, salada, sobrou uma salada de legumes.
Você pode botar naquelas forminhas de cupcake, bota ela no fundo, bate o ovo, coloca ela ali Uma espalhadinha e coisinha. deixa ele estufar. Pronto, você fez tipo um cupcakezinho ali salgado, né? Você pode botar um Boa. pouquinho de queijo, se você quiser e tal. Você faz um cupcake salgado também. Então, às vezes são as formas diferentes também, né, Rê? A mesma comida É. pode ter apresentações completamente diferentes, né? A Cris está falando da guacamole aqui também, ótimo, Amo, excelente muito bom. opção, amo, amo, amo. Mas assim, a mesma comida pode ter caras diferentes, né? A gente pode Pode. pegar o arroz, o frango separado e misturar isso tudo e fazer outra E coisa, né? momentos, né? Momentos diferentes. Tipo, o guacamole eu acho que é uma coisa muito coringa, porque a gente pode servir, inclusive, ele de café da manhã com ovo e pão. Uhum. Nossa, gente, fica uma E delícia. fica uma Sabe, um brunch delícia. assim? Aham. É, Sim, fica fica maravilhoso. muito bom. E assim, uma outra coisa também são com as frutas, né? Quando a fruta estiver Frutas. estragando, né? Vamos dar uma Tem ideiazinha muita assim coisa só boa aí de. que dá para fazer. Eu coloquei no meu Instagram esses dias um purezinho de maçã que fez super sucesso. Aham, É, você cozinha, você corta, né, em cubinhos a maçã e aí você cozinha com suco de laranja ou pode ser suco de uva. Eu gosto bastante de suco de laranja. É, você põe, né, o suco de laranja que eu digo é a laranja espremida, tá? Não precisa ser o aham, suco de laranja de caixinha. Você espreme a laranja e aí você coloca com um pouquinho de aveia, dependendo da fruta, às vezes você não precisa nem acrescentar açúcar, né? uhum, Você põe açúcar ou adoçante para quem precisa desse controle. E aí você deixa cozinhar. Vai olhando para não secar, né? Se precisar colocando mais água, você deixa cozinhar, ele vira um purê. E aí você uhum, pode pôr uma uva passa, entendeu? E pode comer ele com iogurte, pode comer ele puro, pode comer ele com um sorvete de creme. Eu acho uhum. que essa é uma opção muito boa. Outra Show. coisa que eu acho que é legal de fruta quando ela tá muito madura, é congelar e aí Uhum. bater ela congelada, Isso, né? que fica um Então, sorvetinho delícia, né? maravilhoso. Eu adoro fazer isso misturando assim alguma fruta com a banana, porque a Eu banana dá uma também. textura, né? Nossa, esse É, sorvetinho de banana, gente, você não precisa nunca mais comprar sorvete de não. caixa, nunca mais. Quando a banana fica preta, pode colocar sua banana lá no congelador e depois vai batendo com um pouquinho de leite para quem gosta, ou com água, ou com leite vegetal, que aí você tem aquela cremosidade e vai jogando morango, né? É, Quando o morango fica estiver muito bom. molinho, já congela. Isso é bem Raspinha de importante, né? limão, fica bom. Então, Ó, quantas. aqui a Lu, acho que a Lu falou assim que ela assa, que ela faz a massinha de pastel cortada em triângulo, põe no micro-ondas, né? E vira um snackzinho torrado. Você pode fazer isso também com o pão sírio, né? Uhum, Porque o pão sírio, eu posso estar errada, mas eu tenho quase certeza que ele tem bem menos gordura do que a massa de sim, pastel. com Então, certeza. Aí ele fica vai bem ficar bem crocante, gostoso. fica bem gostoso. É, e eu ponho, por Isso. exemplo, quem gosta, né, de za'atar ou orégano, põe um Uhum. pouquinho de azeite e orégano, fica muito bom também Tá, para comer à tinha tarde. um outro snack, às vezes, gente, quando você vai perceber, por exemplo, que o pão integral vai vencer, você pode cortar ele em cubinho, também colocar com um pouquinho de azeite, ervas e sal grosso, bota no forno. Você vai fazer uns croutãozinhos com ele vai ter uma durabilidade, assim, Hum. com alguns dias um pouco maior, né? E faz esse Você crouton. você me lembrou, Ah, desculpa, né? não, Tipo, por favor. né, que você me lembrou de uma receita da Sicília que é muito boa, que ela fazia com o pão integral, ela fazia um bolo de maçã. Olha que legal. Então, assim, Uhum, você. Não dá para falar que não tem farinha, porque na verdade dentro do pão tem farinha, né? aham. Mas em vez de você usar a farinha como ingrediente, você usava o pão integral. Então Ah, você batia pão legal. integral, maçã com frutas secas. Nossa, era muito gostoso. Essa é uma Olha só receita boa também. quanta coisa gostosa, quanta receita boa que a gente consegue ter aqui, né? E aí, assim, essas variações, gente, a gente separa normalmente em grupos alimentares, né? A gente vai fazendo essas separações por grupos alimentares. A Rê vai disponibilizar depois uma dica para Vou. a gente postar Muito aqui. boa. A Júlia está perguntando: posso bater a banana congelada com iogurte? Pode, vai ficar mais cremoso ainda, vai ficar bem, bem É, cremoso. E sempre que escolher o iogurte, gente, tenta escolher aquele iogurte só com o leite e natural. com o fermento lácteo, tá? Cuidado com É. aqueles que tem muito amido, que tem um monte de coisa misturada, porque aí, na verdade. E ela pode congelar, né, esse iogurte.
Uhum, pois é, e Pra aí bater fica junto. para bater junto e vai ficando muito, super gostoso. A Lu tá falando aqui que o morango ela fez no fogo, ficou igual a calda de sundae do Mac. Então, tá vendo? Assim, cara, dá para inventar É. um milhão de coisas aqui, né? Gente, antes da gente ser derrubado aqui pelo Instagram, o papo tá dando fome, o papo tá Tá. delicioso de verdade. Né? E é muito legal que vocês estejam participando. Que bom que vocês. Eu depois queria que vocês deixassem aqui os seus comentários, né? A gente gosta de elogio, né? Isso. Então, porque realmente assim, é muito papo para a gente falar e sempre super gostoso. Vamos dar uma encerrada aqui, Rê. Vamos lá, dar uma dica para a galera. Fala sobre a tua mentoria, fala sobre o teu trabalho, por favor, para as pessoas procurarem você lá na sua página também. Legal, então eu estou fazendo, né? Continuo com as consultas online, Uhum, fazendo até de uma forma bem diferente do que a gente estava acostumado em consultório normal. Eu falo que a consulta online tem sido muito gostosa, assim, tenho me surpreendido bastante, porque a gente dá um passeio, às vezes, né, na casa, na cozinha, uhum, então é uma coisa muito mais prática e eu acho que isso tem sido muito gostoso. E eu uhum, estou com um grupo de mentoria que vai começar a segunda turma agora, na quarta-feira. uhum, Às 20 horas, né? Então, para quem tem interesse, esse grupo de mentoria acontece durante 6 semanas. É um uhum, encontro semanal, de 1 hora, com vários conteúdos e com muita troca, assim, muita. A gente fala muito, né? De troca mesmo, não só do uhum, que a gente está comendo, mas o porquê que a gente come, como a gente come, uhum, essa troca de receita, essa troca de experiências para esse período tem sido super bom, assim, e muito transformador. Então, eu uhum. acho que esse é um período muito legal de iniciar um trabalho de acompanhamento nutricional, mesmo que Sim, seja de uma forma completamente diferente do que a gente estava acostumada, né, Sim? exatamente, exatamente. Ó, tô elogiando aqui, a Lu tá elogiando aqui você. Muito Que bom que você bom. E aí, gostou. assim, quem tiver interesse, tem todas as informações no perfil do meu Instagram, tem o link lá, vocês clicam lá, tem escrito lá o link para saber mais da mentoria. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, tem o clique para o meu WhatsApp, a gente conversa mais. Ah, que bom, que bom. Gente, e também eu vou lembrar vocês do Redux, que a gente encerrou uma turma agora. A gente vai começar, já está com uma Maravilhoso. lista de espera enorme, que eu ia começar dia 1º de junho para o outro Redux, mas eu acho que eu vou ter que antecipar porque tem muita gente na fila de espera. Então, se você quiser também Demais. entrar no Redux, que são 21 dias, também com dicas diárias e com participação de grupo, dá uma clicada lá, tem o link lá na minha bio também, clica lá para saber. Ó, eu não tenho nem como te agradecer, porque eu aprendi um Eu monte que de coisa agradeço, hoje, gente. foi muito gostoso, foi um papo maravilhoso, e eu acredito que a gente tenha trazido muita informação bacana, muita gente falando aqui que aprendeu bastante coisa hoje aqui com a gente. Na segunda-feira, Muito bom. a gente vai começar, a gente vai conversar aqui com a Rosana Raeli, uma Ai, que outra delícia. nutricionista maravilhosa, a gente vai falar Maravilhoso. sobre doenças cardiovasculares, mas a gente vai falar sobre saúde cardiovascular e a gente vai falar sobre vinho com ela, tá? Então, assim, a gente só tem uma Maravilhoso, gente. programação super show aqui. Rê, muito obrigada mais uma vez, foi Obrigada uma a você, maravilha. sim. Gente, Obrigada a obrigada. você e assim, super obrigada, tá? Ah, deixa eu falar o Porque pelo IG aqui, convite. ó, arroba Renata Farriello, Isso. arroba Renata Farriello, que ela tá perguntando aqui qual é o Boa, teu sigam Insta. lá. Então tá bom, E se gente. parabéns, viu? Tá fazendo um trabalho maravilhoso aqui sempre. E agora nessa quarentena, os seus conteúdos estão maravilhosos também. Ah, Parabéns, viu? obrigada, obrigada. Gente, um beijo pra vocês. Bom fim de Beijo, beijo, semana. Até gente. Bom final de segunda. semana. Tchau, tchau. Beijão.